E está confirmado, 214 milhões nos cofres do Flamengo. O uniforme no Flamengo vai chegar esse ano de 2024 a 214 milhões. Tite faz treino intenso preparando o time para o clássico Fla-Flu. E bastidores da bronca do técnico do Flamengo no Gabigol após polêmica com pênalti no jogo contra o Boa Vista. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui e agora no nosso canal Futefla React. Então fala galera, muito bom dia, vamos aqui para as informações do Flamengo, tudo que você quer saber, né? As últimas informações você vai ver a partir de agora e vamos começar vendo o treino do Flamengo na preparação para esse Fla-Flu, que é um jogo importantíssimo para o Flamengo, né? Que está pensando, que sonha na verdade em ser campeão da Taça Guanabara e também no Campeonato Carioca. Então vamos ver a preparação e logo depois seguiremos para as outras informações do patrocínio e também as informações da bronca do Tite no Gabigol. Então já vai deixando o seu like aí, deixa bastante like pra gente bater a meta, né, de 1000 likes nesse vídeo e comenta também, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades referentes aqui ao Flamengo. Agora sem enrolação, vamos acompanhar o trecho do treino aí do Flamengo, do técnico Tite. A nação rubro-negra já garantido nas semifinais e líder do Campeonato Carioca, o Flamengo deu início à preparação para o próximo jogo, que será o clássico com o Fluminense no domingo no Maracanã e pela 10ª rodada. Além da reapresentação e de voltas importantes, tivemos também o resenha do jogo com o Varela. Se liga só. Recuperado de um quadro de febre e mialgia, Eric treinou com o grupo, assim como Alan, que estava com dengue. Já Gerson teve alta hospitalar e segue em observação após uma infecção renal. Melhoras, Coringa. Informações? Antes da informação, galera, vamos falar sobre um assunto aqui. Foi até um tweet do meu amigo Tosa, parceiro Tosa, um abraço Tosa, que é meu vizinho aqui de Niterói, morador de Niterói também. Ele botou lá no tweet dele assim, com essas seguintes palavras: profissionalismo alvinegro, se referindo ao Botafogo, parece pior do que o amadorismo rubro-negro, tá? É a prova que SAF não garante profissionalismo que tanto falam por aí. Eu concordo com ele. E por que eu estou trazendo esse assunto para cá? Porque eu sei que muitos torcedores do Flamengo defendem a bandeira de que o Flamengo tem que se tornar SAF. Eu discordo, depende muito da SAF.
A SAF, como foi feita no Botafogo, no Vasco, por exemplo, eu não concordo muito, porque é um investidor que é dono de tudo. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o Botafogo, no caso, demitiu o Thiago Nunes depois de poucos jogos. Claro, eu acho até que poderia ter demitido mesmo. Enfim, o assunto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é, quando um clube se torna SAF, não necessariamente vai ter um profissionalismo que muita gente espera. E o Botafogo não está mostrando esse profissionalismo. Muito pelo contrário. O Botafogo perdeu o título ano passado por amadorismo. Os jogadores se reuniram, decidiram pela troca de treinador, eles escolheram o treinador que eles escolheram só fizeram besteira, foi demitido, veio o Thiago Nunes, eles perderam o título, ficaram atrás do Flamengo, estão disputando uma pré-Libertadores com o risco de serem eliminados. Então, galera, para quem defende SAF no Flamengo, tomem cuidado, tudo depende de como é a SAF. Se for a SAF como o Rodolfo Landim defende, eu até compreendo. Como é feito lá no Bayern, por exemplo. Você vende uma parte, você não vende a maioria da parte. Entende? No Botafogo, o John Tex é dono de tudo. Pare de tomar suplemento. No Botafogo, o John Tex é dono de tudo. Lá no Vasco, a 77 é dono de 70%, é 77 que manda. Então, repito, para você que acha que se tornar SAF é sinônimo de profissionalismo, eu não concordo. E o Botafogo está mostrando isso para vocês. Vamos falar de Flamengo agora. Varela fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. Eu falei para vocês. Vamos dar uma chance ao Varela. A chance está sendo dada e, de certa forma, ele está aproveitando. Na minha opinião, ele fez uma boa partida contra o Boa Vista. Tudo bem, adversário fraco, eu sei. Mas tem jogador que, mesmo diante de um adversário fraco, não faz uma boa partida. E o Varela fez. Um dos motivos, na minha opinião, é o entendimento dentro de campo junto com Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante, e o Arrascaeta, ainda tem o Vinha também, atuando pela lateral esquerda, e o próprio Varela falou sobre isso à Flá TV, ele disse o seguinte: dá mais confiança ter esses companheiros uruguaios no time, porque já conheço como eles se movimentam. Na hora de fazer algo, se sabe que Nico, De La Cruz ou Arrasca vão estar ali dentro. Numa saída de bola com pressão, sabe-se que eles vão estar aí. Fica muito mais fácil já os conhecendo e como jogam e se movimentam. Falamos antes dos jogos sobre movimentações com os dois. Tanto faz, se Arrascaeta ou De La Cruz. Quando eles pegam a bola por dentro, eu já vou para o corredor e a decisão é com eles. Varela é bom jogador, cara. Não é possível que o Varela não seja um bom jogador. Mesmo não atuando com a camisa do Flamengo, ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. E ele também falou sobre um pedido do Tite que eu achei super interessante. Falou o seguinte: é uma das coisas que o Tite sempre fala, de manter o arco em zero, que é a meta zerada. Estamos trabalhando, está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda. Então o Varela, na minha opinião, está aproveitando a oportunidade. Particularmente acho que ele saiu na frente mesmo do Wesley, nessa briga pela titularidade ali da lateral direita. Acho até que, por estilo de jogo, exemplo, com Varela, quando o Flamengo joga com duas pontas, o Flamengo funciona muito mais com Varela. O Wesley é muito mais ofensivo e acaba batendo de cabeça ali, no caso, com o Luiz Araújo. No caso do Varela, não, ele segura muito mais. Na lateral esquerda é isso que vai acontecer também. O Vinha segura muito mais. É um lateral muito mais construtor que o Ayrton Lucas. Acho que é questão de tempo para as laterais serem ocupadas no time titular, obviamente. Vinha na lateral esquerda e Varela na lateral direita. Vamos falar sobre as boas notícias hoje lá no Ninho do Urubu, nessa quinta-feira. Enfim, boas notícias. Pulgar e Fabrício Bruno treinaram. Por que eu estou falando desses dois? Foram dois desfalques contra o Boa Vista na terça-feira, por motivos diferentes. O Pulgar estava com febre, realizou exames para saber se estava com dengue também, tal como o volante Alan, mas ainda bem, não foi dengue. Inclusive ele se reapresentou hoje, treinou normalmente, está super bem. Pessoas que assistiram ao treino falaram: Vini, está bem, está indo novamente, está rendendo novamente, não tem nenhum problema, fica à disposição para o Fla-Flu de domingo. Fabrício Bruno, poupado por questões físicas, também fica à disposição para domingo para o Fla-Flu. Para mim, dois reforços caseiros aí que o Tite vai ter. Alan continua se recuperando da dengue e o Gerson, já falei para vocês aqui no vídeo anterior, mas volto a repetir, vai realizar exames médicos na segunda-feira. Está fora do Fla-Flu.
Nesse momento, ele está cuidando da infecção urinária. Na segunda-feira vai fazer exames mais detalhados para saber o que precisará ser feito no caso dele. Se vai precisar passar por cirurgia, se não vai precisar passar por cirurgia. Então, até lá, sem grandes novidades. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Começar com o Thiago Maia, porque em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, confirmou a informação que a gente trouxe aqui no canal Vene Casagrande, que mesmo o Inter contratando Bruno Gomes e Fernando, 2 jogadores da mesma posição do Thiago Maia, o Internacional segue querendo a contratação de Thiago Maia junto ao Flamengo. Abre aspas para o presidente do Inter. Nosso planejamento deste ano busca um elenco competitivo, que possa crescer pela competitividade interna e dar alternativas ao treinador. É um calendário com Copa América e partidas próximas umas das outras. Fernando não diminui o interesse no Thiago Maia, mas tem algumas questões a serem resolvidas entre Lille e Flamengo. Mais uma vez o Vene Casagrande acertando. E ele complementou. É um jogador, Thiago Maia, que já demonstrou desejo de estar no Internacional. Em todas as suas demonstrações técnicas e táticas, tem perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse no atleta. Mas algumas condições tem que avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela, que é no dia 7 de março. Fecha aspas para Alessandro Barcelos. Então, galera, ele dizendo tudo que a gente vem falando aqui. O Internacional continua interessado. A questão não é o valor que o Internacional oferece, 4 milhões de euros. A questão é entre Flamengo e Lille. Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros desses 4 e dar 1 milhão para o Lille. O Lille quer receber 1 milhão e 250 mil euros. Ou seja, por causa de 250 mil euros, o Flamengo ainda não acertou a venda desse jogador internacional. 250 mil euros, gente, basicamente significa 2 meses de salário do Thiago Maia. Um jogador que está treinando separado, está dando custo ao Flamengo. E um jogador que quer ir embora do Flamengo, quer jogar no Internacional. Deixa o Thiago Maia ser feliz, diretoria do Flamengo. Fecha logo essa venda, porque vocês já estão mordendo uma grande parte do Lille. Querendo ou não, é um grande clube na Europa, disputa a Champions League e tudo. Então, na minha opinião, já era para o Thiago Maia ter sido vendido para acabar de vez com essa novela. E por falar em acabar, vamos finalizar nosso vídeo falando sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. Tem interesse? Segundo a imprensa argentina, tem muito interesse. O Boca Juniors vê no Arrascaeta um homem que possa comandar uma revolução lá no Boca Juniors, que vai de mal a pior, vai nem disputar a Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Então eles enxergam no Arrascaeta um nome ideal para trazer de novo o Boca Juniors no primeiro nível do futebol sul-americano. Porém, entretanto, todavia, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta. Não tem chance do Flamengo vender o Arrascaeta. É a mesma chance do Gabigol hoje deixar o Flamengo para jogar no Corinthians. 0. E eu venho falando isso para vocês, meses. O presidente do Corinthians fica tentando convencer a torcida corintiana que o negócio estava próximo de dar certo, sendo que em nenhum momento esteve próximo. Tal como o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É normal. Quem não quer ter o Arrascaeta em seu elenco? Vocês acham o quê? Que o Palmeiras não gostaria de ter o Arrascaeta? A questão é, o Flamengo vai vender o Arrascaeta? Não vai vender o Arrascaeta. Então o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que o Arrascaeta não deixará o Flamengo para se transferir ao Boca Juniors. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu ainda estou de férias no SBT. Hoje, consegui dar um pulo na praia e em 100 metros, 4 pessoas me perguntaram: Vene, o Arrascaeta vai para o Boca Juniors? Que história é essa? Gente, não, vocês estão tirando isso. Fui olhar a imprensa argentina dizendo, mas pelo que eu vi no Flamengo, 0 possibilidade disso acontecer. Eu falei que ia finalizar o vídeo, galera, mas não vou finalizar não, porque agora acabou de sair uma notícia do GE.com dizendo que o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. Para quem não sabe, o pênalti que o Pedro perdeu diante do Boa Vista, o Gabigol, ele ia entrar no time justamente no lugar do Pedro. Imagens da transmissão do canal Gold mostraram o Gabigol pedindo para bater o pênalti. Chamando a Arrascaeta, pergunta aí se eu posso bater e tal, não sei o que. Beleza. O Pedro bateu, acabou perdendo o pênalti. Minutos depois ele foi substituído por Gabigol. Pedro foi vaiado e tal. Só que o Tite não gostou
dessa atitude do Gabigol e deu uma chamada nele. Segundo a matéria, no vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol, um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio quem bateria. Na boa, galera, na minha opinião, o Tite está certo. O Gabigol, eu acho que deu mole. Assim, eu acho que ele expôs o Pedro, seu companheiro, de uma forma muito chamativa, digamos assim. Ele poderia ter feito de uma maneira mais discreta, talvez, ter chamado o Tite no canto. Eu não ligo, assim, eu não me importo se o Gabigol faz isso. O Gabigol, ele gosta de chamar a responsabilidade. Para mim, nenhum problema. O grande problema aí, na minha opinião, é a exposição do companheiro, no caso o Pedro. Porque parece que ele não confia no Pedro. E ele tem que respeitar. O Pedro já estava em campo, sabe? Então, acho que o Tite está certo. Pelo visto, parece que o Gabigol entendeu, porque ele não retrucou em nenhum momento. Mas essa briga aí por posição, de fato, tem chamado a atenção. Repito o que eu falei no vídeo anterior. Para mim, as vaias ao Pedro não foram merecidas no Maracanã. Discordo totalmente de quem vaiou o Pedro. Mas é isso, galera. Agora sim, chegamos ao fim do vídeo. Sim. Hoje, o Conselho do Flamengo, nesta quinta-feira, o Conselho do Flamengo vai votar mais um patrocínio, uma parceria com o aplicativo de vídeos curtos, no valor de 10 milhões de reais. Caso seja aprovado, que a tendência é essa, ser aprovado, o uniforme do Flamengo vai chegar esse ano de 2024 a 214 milhões de reais. Um pouquinho mais, 214,3 milhões de reais. O patrocínio Master paga 85 milhões de reais esse ano. A Adidas paga 69 milhões esse ano. O BRB paga 6,2 milhões por 3 meses. O Mercado Livre, 21,5 milhões. O aplicativo de vídeos curtos oferece esses 10 milhões. A DC da Construção, que está no short, no calção, 7,1 milhões. Tem a Ciscard, que paga na barra traseira 8,5 milhões. Ainda tem a TIM com 7 milhões. É muita grana, hein, galera? Muita grana. E uma rapidinho, será que a gente vai ver o Andreas Pereira na seleção brasileira? Nessa quinta-feira, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, esteve lá no Fulham, no CT do Fulham, durante o treino do Fulham, esteve com o Andreas Pereira, tinha essa reunião agendada também com o Andreas Pereira. É um jogador que agrada muito ao técnico Dorival Júnior. Eu soube que ambos mantêm contato desde os tempos de Flamengo, O André saiu, o Dorival saiu, mas eles continuaram mantendo contato. E teve também um encontro com o Lucas Paquetá. O Dorival Júnior está disposto a convocar o Lucas Paquetá. Prontinho, galera. E para fechar aqui, uma informação, interessante do site Torcedores, vem mostrando que o Flamengo do Tite supera o de Jorge Jesus e tem a melhor defesa desde 2015. Claro que deixando claro, sem comparar aqui, os times, nem nada, mas são apenas números. Claro que são situações completamente diferentes, é claro, mas é uma informação boa de se dar, Porque o Flamengo ultimamente tinha sido um time assim que recebia muitos gols, Defensivamente era um problema do Flamengo, de fato, Então, vem mostrando aqui esse site que o Flamengo do Tite superou. Agora, como? Aí vem aqui, galera, destacando que esse Flamengo, ele mostra que defensivamente hoje é o melhor time do Brasil. E os números falam por si só. Apenas um gol sofrido nos 9 primeiros jogos desta temporada. Ou seja, dos 9 jogos que o Flamengo teve, contando os jogos também da pré-temporada, que foram 2, o Flamengo tomou apenas um gol, sendo no Campeonato Carioca o time reserva. O time titular do Flamengo não tomou nenhum gol ainda. Claro que falta o jogo mais difícil, que é contra o Fluminense.
mas o Flamengo já enfrentou o Vasco e o Botafogo e não levou gol em nenhum desses jogos. E enfrentou outros times também, né? Mas o time titular não sofreu gol, né? No Campeonato Carioca. Só sofreu gol, né? Na verdade, contra o Orlando City, né? Que era um time assim meio bagunçado também que tava. Mas enfim, vem destacando aqui como a defesa do Flamengo mudou da água para o vinho, né? Como já é mencionado aqui, né? O time do Flamengo nos últimos anos, né? 2021, 22 e até 23, antes do Tite chegar, era um time que sofria muitos gols, sofria muito defensivamente, todo mundo sabe disso, né? Aqui mesmo fala, né, que essa defesa que sofreu 11 gols em 9 jogos, com o Vitor Pereira no comando, evoluiu nas mãos do Tite e viu esses números serem reduzidos drasticamente. Pensa aí, né? 11 gols em 9 jogos era quando o Vitor Pereira estava no Flamengo, né? Lembrando que ano passado, né, contra o Fluminense, afinal o Flamengo tomou 4 gols. Foi 4-1. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e a final, que era o jogo mais importante, que era para definir, né, o campeonato ali, o Flamengo perdeu de 4-1 para o Fluminense e o Fluminense venceu aquela competição do ano passado com o Vitor Pereira, que logo depois, né, acabou caindo ali do comando do Flamengo. E aqui diz que em outros anos também foi a mesma coisa, né, como já mencionei aqui, né, 22, 21, né, também foram momentos que o Flamengo teve outros técnicos, mas que também tomavam bastante gols. E até mesmo o Jorge Jesus, no início de 2020, ele não teve a capacidade defensiva que o Tite conseguiu colocar. Foram novamente 7 gols em 9 jogos disputados. Eu não estou comparando aqui, a gente sabe que para o Flamengo, o Jorge Jesus é um dos melhores técnicos que já existiu, se não o melhor para muita gente. Mas atualmente são números, tá? O Tite tem números inicialmente melhores do que o do Jorge Jesus. Claro que os jogos do Jorge Jesus foram mais difíceis, porque o JJ chegou aqui disputando Copa do Brasil, disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro, então os adversários eram superiores de fato. Mas, como a comparação é de início, o Tite está levando a melhor, né? E é um técnico que preza muito pela questão defensiva. Então o Flamengo, nesse quesito, está evoluindo muito, está desenvolvendo muito a parte defensiva e muito se deve ao Tite. Então a gente vai ver um time do Flamengo muito melhor defensivamente. Isso pode ser aí crucial para o Flamengo conseguir conquistar títulos, tá? Títulos como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que são competições que se exigem ter esse equilíbrio, né? Ter essa compactibilidade na parte defensiva. Então, o time do Tite aí vem mostrando isso e esperamos que continue, né? Que se mantenha dessa forma. Fla-Flu domingo a gente vai ver o primeiro teste aí de verdade, né, do Flamengo, Fla-Flu. E se o Flamengo vencer, provavelmente vai ser o campeão, né, da Taça Guanabara e depois teremos o Campeonato Carioca. Esse foi o vídeo. Deixamos aqui os créditos do vídeo na descrição, tá, galera? E pedimos a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino e também o seu comentário, que é importantíssimo. E é isso, nos vemos, galera, no próximo vídeo. Tamo junto!